Bem, irmãos, dando então continuidade agora à nossa série de exposição em Jonas, quero convidar os irmãos a abrir Jonas capítulo 1, do verso 13 ao verso 17, com a graça de Deus, a gente encerra hoje o capítulo 1, então convido os irmãos aí a acompanhar a leitura da Escritura, Jonas capítulo 1, verso 13 ao verso 17, diz assim: Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos mais uma vez. Deus, eis a Tua palavra, eis aqui um servo, Deus, carecido da Tua misericórdia, da Tua graça, para expô-la com fidelidade, com sabedoria. Por isso me ajude aqueles que estão ouvindo também, para que sejam abençoados, iluminados pelo poder do Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, finalmente chegamos ao final do capítulo 1, vendo que a atuação soberana de Deus é de uma tal forma que mesmo na desobediência de Jonas, como nós temos acompanhado aqui domingo após domingo, na desobediência de um grande profeta, Deus é capaz de mostrar sua misericórdia a marinheiros que a princípio não tinham nada a ver com a história. Normalmente nós olhamos para a história de Jonas e enfatizamos Jonas, Deus, o grande peixe, e pouco vemos os marinheiros, né? Mas isso apenas a princípio, porque segundo nós conhecemos da Escritura, eles não estavam na história ali de Jonas, né? Mas estavam na história do Deus soberano, que antes da criação do mundo já vislumbrou ali a salvação daqueles marinheiros. Os decretos de Deus já vislumbravam aqueles marinheiros pagãos, mesmo diante da desobediência de Jonas. E aí isso mostra que Deus sempre, eu repito aqui, Deus sempre faz o que Ele quer, independente da nossa reação, independente de como a gente se comporta diante dEle, até na nossa desobediência, Deus é capaz de fazer com que todos os seus planos ali cooperem para a salvação de incrédulos, ímpios, pagãos, porque Deus é o Deus soberano que faz o que Ele quer, independente da ação humana, independente de como você responde a Deus. Isso é importante, irmãos, pela seguinte razão: às vezes algumas pessoas chegam e falam assim: se você não quiser ser usado por Deus, Deus vai usar outra pessoa. Deus não precisa de você, né? Deus sempre vai levantar outra pessoa. Bem, a única frase sensata aqui é afinal, Deus não precisa de você em hipótese alguma. Em nenhum momento. Deus poderia, por exemplo, usar os anjos para pregar o Evangelho. Deus mesmo poderia vir, né, como Ele veio em Jesus Cristo, mas Ele poderia proclamar em alto e bom som o Evangelho, mas Ele usou homens, mas não porque Ele precisa de você, né? O plano da salvação é por graça e misericórdia aos homens e também para aqueles que proclamam o Evangelho. Então Deus decidiu nos usar por amor e não precisa de nós por necessidade. Ele nos usa por amor e por misericórdia. Mas voltando àquela frase insensata que as pessoas falam: se você não quiser ser usado por Deus, Deus levanta outra pessoa. A gente vê que ela não tem nada a ver na história de Jonas, porque Jonas falou que não, e Deus falou: negativo, eu vou usar você. Você pode tentar fugir por aqui, pode tentar fugir pelo mar, você pode tentar se esconder no porão do navio, eu vou atrás de você. Então não vem com essa história de que se você quiser chegar para Deus e falar: Deus, não quero ser usado, e Deus vai chegar e vai, tudo bem, eu vou usar outra pessoa. Não, Deus é um ser soberano, e Ele faz o que Ele quiser, independente da ação humana. E se a gente tentar fugir, a gente vê na história de Jonas, que é muito pior para a gente. Porque Deus, Ele não vai deixar que nenhum homem fala para Deus o que Deus tem que fazer. Tipo, Deus, eu não quero ser usado pelo Senhor, use outra pessoa. Deus não é esse Deus que nós imaginamos. Em outras palavras, o livre-arbítrio do homem é um escravo da boa e perfeita vontade soberana de Deus. Porque a gente pode escolher obedecer a Deus ou desobedecer ao Senhor, mas ainda assim,
Deus vai estar soberanamente cuidando da gente, nos usando em todos esses momentos, e glória a Deus por isso, pois no caso de Jonas, a soberania de Deus impediu que Jonas fizesse a loucura de permanecer em desobediência, e ainda deu a ele a graça de ser um grande instrumento usado por Deus, não só agora para pregar em Nínive, mas como nós veremos hoje, para que pagãos fossem salvos. Então Deus não usa outra pessoa em hipótese alguma, pois os planos eternos do Senhor nunca podem ser frustrados por meros mortais. Nunca pense que você pode chegar para Deus e falar: Deus, eu não estou afim de fazer a tua obra, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, porque Deus não é aquele Deus que fala assim: tudo bem, se não deu para eu te convencer para fazer essa obra, pelo amor de Deus, como é que Deus não vai convencer homem nenhum? Se Deus, Ele nos transforma o nosso coração, se Deus, Ele faz o que Ele quer, conforme diz o salmista lá no Salmo 115, 3, no céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Então nenhum homem pode chegar para Deus e ousar falar: use outra pessoa, quando Deus quer te usar, quando Deus quer usar você para alguma coisa. Você pode fugir para qualquer lugar, como diz o salmista lá: se subo aos céus, lá estás. Se faço minha morada no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor está em todo lugar. Não adianta a gente fugir da presença de Deus. Não adianta homem nenhum falar: use outro, porque Jonas é uma prova clara e cabal de que quando Deus quer usar uma pessoa, Deus vai até o fim. Ainda que esse homem esteja lá no porão, ou esteja lá no ventre do grande peixe, os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Verso 13, irmãos, diz assim: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. No verso anterior, no verso 12, a gente viu que Jonas confessa aos marinheiros que a culpa da tempestade era toda dele. Ele fala: eu sirvo ao Deus desse mar, a culpa é minha, e me lance ao mar. E no verso 11 nós vemos esses marinheiros mostrando misericórdia a Jonas, né? Algo que Jonas não queria mostrar aos ninivitas, pois aqueles marinheiros podiam matar Jonas, podiam fazer coisas terríveis a respeito da vida de Jonas, mas estavam muito preocupados com a vida de todos, inclusive de Jonas. E aqui no verso 13, mesmo com a declaração de Jonas: me lancem ao mar, estamos diante de ímpios, irmãos, lutando para não lançar ao mar Jonas, um profeta do Senhor. E olha o detalhe: os homens remavam. Aqui já dá a ideia de que eles estavam lutando. E o verso continua: esforçando-se. Então eles estavam sobremaneira lutando pela salvação da vida deles e para não matar Jonas, para não jogar Jonas no mar, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Cada vez mais que os marinheiros tentavam remar, Deus ordenava que a tempestade ficasse cada vez mais forte. Agora não era mais Jonas contra Deus, a cena muda. Agora nós estamos vendo os marinheiros contra Deus, os próprios pagãos reconhecendo o Deus do mar e tentando lutar agora contra a tempestade de Deus, pois aquela tempestade nós sabemos que era uma ordem de Deus para que Jonas fosse lançado ao mar, mas os marinheiros ímpios, em extrema compaixão e misericórdia, lutavam pela salvação de Jonas. Mas chega um momento na nossa vida, irmãos, como chegou na deles, que os homens devem escolher entre agradar a outros ou a obedecer a Deus. Chega um momento que você e eu temos que escolher entre agradar aos outros ou obedecer a Deus. Nesses versos finais do capítulo 1, o foco não é mais entre Jonas e Deus, agora é Deus e os marinheiros. E através do tratamento de Deus com os pagãos, podemos tirar nossa primeira aplicação aqui, diante do que eu falei. Eles já sabiam que o Deus de Jonas era um Deus do mar. Sabiam então que deviam lançar Jonas ao mar para que o mar se acalmasse e assim Deus fosse obedecido, mas ao mesmo tempo queriam livrar Jonas. Irmãos, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, em hipótese alguma, em alguns momentos da nossa vida. Ou obedecemos a Deus ou agradamos aos outros.
Ou obedecemos a Deus, ou desejamos fazer tudo do nosso jeito. Ou obedecemos a Deus, ou tentamos cumprir os nossos planos, sonhos, projetos pessoais egoístas, que nada contribuem para a glória de Deus. Ou obedecemos a Deus, ou amamos o mundo. Como eu falei aqui quarta-feira, no sermão, nosso próprio Deus declarou que se odiaram a Ele, vão nos odiar também. E o grande absurdo é quando cristãos procuram serem amados pelos ímpios, serem amados pelo mundo, serem benquistos, né? Quando não há mais nenhuma diferença entre cristãos e incrédulos, porque o maldito evangelho do politicamente correto faz com que não julguemos os pecados dos outros, e a gente acaba criando amizades. E as amizades acabam fazendo com que a gente olhe para os pecados alheios, e a gente acaba se misturando, e aí não há mais nenhuma diferença entre cristão e ímpios, e a gente acaba se misturando com o mundo, e agradando o mundo e desagradando a Deus. Mas a Escritura diz que aquele que deseja viver de modo absolutamente piedoso, ele será perseguido. Para aqueles cristãos do primeiro século, nós sabemos que a perseguição era física mesmo, mas e hoje, irmãos? Não estou falando aqui, nós devemos ser aquele crente chato, aquele crente que fica o tempo todo falando de Cristo no trabalho, na escola, no ambiente. Nós não devemos ser insensatos dessa forma. Estou falando daqueles momentos em que se exige uma posição firme e cristã da sua parte, mas para agradar a outros, desobedecemos a Deus. Estou falando de momentos em que você deve se comportar como cristão, em que você deve falar claramente não, porque isso desagrada ao meu Deus. Porque isso não agrada a Deus. E às vezes nós, para agradar aos outros, agradar o mundo e não ser odiado, né? Não querer se parecer com o nosso Salvador, que foi odiado e perseguido, a gente tem vergonha às vezes de se parecer com Cristo Jesus, que foi humilhado, perseguido. E às vezes a gente quer ser muito querido, quer ser muito amado, quer ser abraçado, quer ser agradável. Quando a Escritura fala, se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Então, às vezes, momentos exigem que a gente se comporte como cristãos e desagrademos aos outros. A gente tem que prestar muita atenção como nós estamos andando. E assim, quando nós somos aceitos, desobedecemos a Deus, somos aceitos pelo mundo, nós mostramos que alcançamos também o caminho largo do lago de fogo e enxofre, onde a ira de Deus será derramada eternamente sobre homens que amaram mais os prazeres desse mundo, amaram mais serem aceitos pelo mundo, do que uma vida piedosa, uma vida reta e límpida, por assim dizer, diante de Deus. Que a gente olhe para a nossa vida e como nós estamos vivendo na sociedade. Verso 14 diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Nesse verso nós vemos um processo de mudança já na vida daqueles pagãos. Primeiro, foi a primeira vez na vida que eles oraram ao Senhor. Nós lembramos nos sermões passados que naquela tempestade cada um começou a orar ao seu Deus, mas agora diante do Deus do universo. Nós estamos vendo que foi a primeira vez que aqueles pagãos que oravam a deuses falsos, que não existiam, se dirigiram ao Senhor dos exércitos, clamando a Ele por misericórdia, porque eles não queriam matar Jonas. Agora eles oraram ao Senhor. Essa é uma oração de quem decidiu obedecer a Deus, mesmo que seja para fazer uma coisa muito difícil, que era lançar Jonas ao mar. Eles reconheceram que não dava para lutar contra Deus. A gente está diante de um profeta que achou que dava para lutar contra Deus e lutou de todas as formas. Esses marinheiros rapidamente, pagãos, reconheceram com muito mais facilidade que não dava para lutar contra Deus. E a gente mais uma vez vê que ímpios mostraram mais sensatez em reconhecer rapidamente que é impossível lutar contra Deus, orar ao Senhor e falar: Senhor, somos inocentes, nós vamos lançar ao mar, mas tenha misericórdia de nós. E eles oraram a Deus pedindo perdão,
pois eles iam obedecer, iam lançar Jonas ao mar, mas sabiam que iam praticamente matar um profeta de Deus. Mas olha que interessante, irmãos, no fim do verso, eles falam: e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles não estavam aqui declarando que eram inocentes por não haver neles nenhum pecado. A declaração deles aqui é de que eles não tiveram culpa de Jonas ter entrado naquele navio em desobediência. E olha que impressionante que eles falaram no final: porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Em outras palavras, os pagãos falaram o seguinte: o Senhor é soberano e quis fazer dessa forma, e nós estivemos nesse plano eterno, mas quem de nós, quem somos nós para reclamar ou tentar lutar contra o Senhor? Então nós, pagãos, reconhecemos que desde a fundação do mundo, o Senhor quis fazer dessa forma, quis trazer um homem desobediente aqui no nosso navio, e agora nós estamos reconhecendo um Deus verdadeiro. Se o Senhor não tivesse planejado tudo isso, provavelmente aqueles pagãos morreriam em condenação. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, como está aí no verso 15, e cessou o mar a sua fúria. Um profeta de Deus agora está no fundo do mar, lançado por pagãos, pela ordem de Deus. Aqui nós temos a mais profunda queda de Jonas, mas temporariamente ele sai de cena. Agora a cena é entre Deus e aqueles marinheiros. Verso 16. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. No verso 5, irmãos, capítulo 1, esses marinheiros temeram também, você pode olhar aí, mas eles temeram a tempestade do Senhor, mas agora eles temeram o Senhor da tempestade. Olha que mudança radical. Naquele primeiro momento eles tiveram medo, tiveram pavor da tempestade, mas agora eles tiveram reverência e tiveram sua alma em paz. A diferença de medo para temor é muito grande. No primeiro momento eles temeram a grande tempestade. Agora os marinheiros passaram a temer ao Senhor e foram salvos, foram convertidos pelo Senhor. O que temos aqui, irmãos, é o mais puro relato de uma conversão, pois é dito que eles fizeram sacrifícios ao Senhor. E é muito provável, preste atenção, provável, irmãos, que antes de ser lançado ao mar, Jonas tinha falado a eles sobre como o povo de Israel oferecia sacrifícios ao Senhor e o que isso significava. E esse tipo de sacrifício que aquele ex-pagãos, glória a Deus por isso, fizeram, é o mesmo que o povo de Israel fazia no Antigo Testamento. Era o sacrifício que apontava para o verdadeiro cordeiro, que seria imolado na cruz. Era aquele ritual de sacrificar um animal inocente, que não salvava ninguém, nem mesmo tirava os pecados, mas a crença, a fé nesse simbolismo e naquilo que ele apontava, ou seja, para o Cristo, para o Cordeiro que viria no futuro, isso sim é o que trazia salvação àqueles ex-pagãos agora, isto é, aqueles marinheiros creram em Deus, tiveram fé e foram salvos pela graça de Deus, salvos pela misericórdia de Deus, porque Deus usou um servo dele em desobediência para trazer salvação a marinheiros que estavam no meio do caminho, mas desde a fundação do mundo já estavam nos planos eternos de Deus. E eles fizeram aquele sacrifício, creram no Senhor, creram que no futuro aquele sacrifício seria substituído pelo Cordeiro que seria imolado na cruz do Calvário. Mesmo sem querer, Jonas foi usado, mesmo em desobediência, para que aqueles marinheiros fossem salvos. E aí você acha realmente que você pode ousar não cumprir os planos de Deus? Quem é você para achar que Deus não vai fazer da sua vida da forma como Ele quer? Seja na sua obediência ou seja na sua desobediência. Deus sempre vai fazer o que Ele quiser através da sua vida. Temos aqui a nossa segunda aplicação. De fato, os planos de Deus são insondáveis nas nossas vidas. E às vezes até difíceis de serem compreendidos. E na nossa própria vida, às vezes podemos achar
está tudo de cabeça para baixo, que parece não haver mais saída, que Deus está fazendo diferente da forma como eu esperava, da forma como eu achava que seria a melhor forma, e quando menos esperamos, vemos que a atuação de Deus nas nossas vidas sempre contemplava algo absolutamente maior. A gente pode pensar na vida daqueles marinheiros que saíram naquele navio, pensando nos seus falsos deuses, mas nem imaginavam que um profeta estaria ali no barco e naquele navio, de algo absolutamente esquisito para aqueles marinheiros, eles pudessem ser salvos. Então, nem sempre, irmãos, acontece como nós planejamos e imaginamos. Aqueles marinheiros, em hipótese alguma, imaginou esse caso. Em momento algum, eles sonhavam com esse episódio aqui, mas aconteceu na vida deles. Deus sempre está trabalhando, irmãos, às vezes de forma esquisita para nós, às vezes de forma que nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos, mas sempre em prol daqueles que o amam, daqueles que são agraciados pelo Senhor. Deus está sempre no controle da minha e da sua vida, irmãos. Então, palavra do Senhor, não se desespere se está difícil de entender, se está difícil de compreender os planos do Senhor, porque Ele sabe o que faz. A sua única pergunta deve ser: Deus é bom? Será que Deus de fato é bom? Sabemos que é. Então, temos todas as razões do mundo para descansar nele. Do contrário, quando não descansamos nele, a nossa declaração é de que nós não cremos na bondade e na sabedoria de Deus ao conduzir todas essas coisas, todo o universo, e falamos assim: eu conduziria melhor do que Deus. Eu conduziria de outra forma. Sou mais sábio do que Deus. Faria de outra forma, portanto. E aí nós ousamos ser loucos em tomar o papel de Deus e falar que nós faríamos melhor do que Deus. Então, tem sido difícil para você, irmão. Tem sido difícil entender a forma como Deus está fazendo e agindo na sua vida. Eu quero dizer que eu compreendo. Eu sei que é difícil às vezes, eu sei o que você sente, mas quero te chamar ao descanso do Senhor, pois Deus é bom, absolutamente bom, o tempo todo. Está no controle da minha, da sua e das nossas vidas. E o que Ele quer é que você lance diante dEle toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Finalmente, verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E aqui Jonas volta à cena. Tivemos Jonas no início da cena, tivemos um parêntese ali quando da conversão dos marinheiros, e agora Jonas volta à cena. Alguns olham para essa cena e enxergam apenas o juízo de Deus sobre Jonas. Deus jogou Jonas lá no fundo do mar e agora joga Jonas lá no fundo do grande peixe, mas eu vejo que isso aqui é a mais pura manifestação da misericórdia de Deus, porque lembre-se de uma coisa: Jonas tinha sido jogado ao mar. Provavelmente Jonas morreria afogado, mas Deus ordena que aquele grande peixe guarde Jonas, pois ali dentro será, preste muita atenção, o local para Jonas refletir sobre tudo o que tem feito até aqui com a sua vida. Como eu falei no início da nossa série, muitos não creem na historicidade de Jonas, desse livro, em razão justamente desse verso aqui principalmente, porque eles acham que é um absurdo, né? Segundo a ciência, o homem ficar ali dentro de um grande peixe 3 dias e 3 noites e sair vivo. Bem, quanto a esse pensamento e o que essas pessoas pensam, eu diria o seguinte, que se a Escritura Sagrada dissesse que Jonas foi engolido por uma sardinha, eu creria da mesma forma, porque a Bíblia diz assim. Se dissesse também que foi Jonas que engoliu o grande peixe, também eu creria da mesma forma, pois assim diz a Escritura Sagrada. Porque se a Bíblia fala que foi possível, preste atenção agora, que eu e você fôssemos salvos, qualquer outro milagre será infinitamente mais fácil de crer. Se você foi salvo, irmão, e a gente crê que é impossível Jonas passar ali 3 dias
na barriga do grande peixe, a gente é louco, pois o maior milagre foi a sua salvação, é a minha salvação, então isso já basta para eu crer em toda a Escritura, pois ela diz que eu e você fomos salvos. Não existe de fato nenhum milagre maior na Bíblia do que a minha e a sua salvação, e mais uma vez glória a Deus por isso. Essas pessoas não creem na historicidade de Jonas, porque a ciência não comprova. E essas pessoas estão tristemente submetendo a Escritura ao escrutínio da mente humana. E, ironicamente, são as mesmas pessoas que, em momentos de doença e dificuldade, clamam por milagres. Clamam por cura, clamam por alguma coisa que está acima da ciência delas. A nossa resposta diante dessa dúvida é dizer que cremos na Escritura não pelo que é narrado ali, mas por quem a inspirou. Pelo próprio Deus, Espírito Santo, que inspirou aqueles homens a escreverem a Escritura. Se quem inspirou toda a Bíblia foi o nosso Senhor, então não crer nela é a maior loucura e insensatez de um homem. Então Jonas de fato ficou lá. Jonas existiu, ficou 3 dias, 3 noites no fundo do mar, dentro de um grande peixe, e veremos a partir de semana que vem, se assim Deus permitir, que foi ali que ele começa a dirigir, foi ali que ele começou a dirigir sua primeira oração a Deus. A gente está aqui há 4 domingos, e até aqui um cristão não orou. Foi preciso ele descer ao mais profundo de uma queda humana, para que ele pudesse voltar a orar. E aqui talvez você já saiba qual vai ser a minha última aplicação. Deus, Ele ama ouvir seu povo orando. Ele ama ouvir seu povo lendo a Escritura Sagrada. Não por egoísmo, mas por amor ao seu povo, pois orar e ler a Bíblia traz paz e direção ao povo de Deus. Então Deus ama ver seu povo em paz e andando pelo bom caminho. Mas, e se você não ama o que Deus ama? Ou seja, se você não ama aquilo que é bom para você, se você acha, por exemplo, que você acha, por exemplo, que Deus vai deixar de te amar por causa disso, hipótese alguma, Ele vai fazer o possível para que você fique bem e ande nos caminhos dEle. Eu acho que você está entendendo já o que eu estou querendo dizer. A grande questão é que a forma de Deus fazer com que você ande nos caminhos dEle, inicialmente, não é nem um pouco agradável para todos nós. Então, por amor a você e a mim, Ele pode te levar ao fundo de um grande peixe, pois é lá, infelizmente, o momento que você vai voltar a orar. Infelizmente, às vezes é necessário que você vá até lá, para que você volte a ter uma vida sensata diante de Deus, para que você volte a ler a Escritura, traduzindo, às vezes é na dor, às vezes é na doença, no sofrimento, ou em qualquer situação adversa que Deus usa para nos trazer de volta a uma vida de piedade, uma vida de obediência ao Senhor. E Deus não faz isso apenas porque quer ser adorado por uma questão mesquinha, mas porque quando nós adoramos a Deus, somos nós que recebemos a dádiva, a bênção da presença do Senhor. Em outras palavras, quanto mais adoramos a Deus, mais satisfação encontramos nele. Quero então te convidar a olhar para a sua vida, para a comunhão que você tem com Deus e perguntar como ela tem sido. Será que é necessário que você seja lançado ao fundo do mar de um grande peixe para que você volte a reverenciar o Senhor através de uma vida de oração, de leitura, de obediência ao Senhor? Ou você faz isso de bom grado, você obedece ao Senhor, você tem vivido uma vida de devoção, de disciplinas espirituais todos os dias? Porque Deus quer o nosso bem. Às vezes nós mesmos não queremos. E aí quando essas coisas vêm, quando somos lançados ao fundo do mar, aí nós vemos o valor da oração. Aí nós vemos o valor de lembrar dos salmos, porque Jonas ali, ele começa a recitar os salmos, ele começa a recitar a Escritura Sagrada. Às vezes são esses momentos necessários na nossa vida para que a gente volte à lucidez, para que a gente volte a ser cristão de verdade. É incrível como que nós só somos cristãos de fato quando está ardendo, quando está doendo, quando seria muito mais fácil se na bonança nós mantivéssemos uma vida de oração constante, uma vida de entrega, de obediência a Deus. Mas nós dificultamos as coisas. Nós queremos fazer o caminho de Jonas, queremos fazer não, agora não.
não estou afim de orar agora. Aí Deus vai e leva Jonas para o fundo do mar e lá Jonas ora. Lá Jonas lembra de Deus, lá Jonas lembra da Escritura. E a pergunta é, e a Escritura para você? E a oração para você? Como é que tem sido? Será que você tem negligenciado os meios de graça que Deus tem proporcionado a todos nós? Que esse momento na vida de Jonas, que foi trágico, possa fazer nós refletirmos na nossa vida, para que nós não precisemos sofrer essa tragédia, para que olhemos para o Senhor como um Deus todo-poderoso, digno de ser adorado, pela leitura da Escritura e por meio da oração, pois Deus ama ouvir a voz do seu povo e ver o seu povo lendo a sua santa Escritura sagrada. Esse é o desejo de Deus para mim, o desejo de Deus para você. Então, que nós olhemos para a nossa vida, meditemos a forma como nós estamos vivendo. E se por acaso formos lançados ao fundo do mar, que a gente reconheça, a culpa é nossa. Pois aqui é onde eu tenho que aprender a ser cristão de verdade. Quando Deus te tirar de lá, que nós possamos aprender a ser cristãos constantes. Não cristãos que a todo tempo vivem indo para o fundo do mar e voltando, para o fundo do mar e voltando, mas que possamos amar o Senhor de verdade. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, tenha misericórdia de nós e continue nos abençoando na exposição de Jonas. Deus tem sido bom, tem falado conosco. A minha oração é para que nos próximos capítulos Deus possa revelar cada vez mais do seu precioso Evangelho. O que nós temos visto aqui é a graça de Deus, é o Evangelho de Deus sendo manifesto no livro lá do Antigo Testamento. A glória de Deus sendo manifesta lá na salvação de pagãos e como nós veremos aqui, na salvação também de ninivitas. E um ensino precioso para o cristão Jonas, que é importante para nós hoje, no século 21, para que nós olhemos a forma como nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, irmão, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Oremos ao Senhor.